Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Semana passada o nosso encontro foi online, mas essa semana vai ser através de uma videoaula. É importante que vocês acompanhem a aula usando o módulo. Nós vamos dar continuidade a partir da página 11, Clima e Vegetação, beleza? Olha só. Domínio morfoclimático é uma unidade de sistema de classificação geográfica baseada em critérios geomorfológicos, climáticos e botânicos. Essa expressão domínio morfoclimático, desculpem, essa teoria, na verdade, ela foi criada pelo geógrafo Aziz Absaben, que já faleceu. Essa classificação, como vocês podem ver na informação do slide, ela não leva em consideração só o clima, mas também a geologia e a botânica. As zonas climáticas ou térmicas são um tópico, vamos assim dizer, que vocês precisam também considerar para estudar o clima. Elas podem ser de três tipos, elas se subdividem conforme o hemisfério, mas no geral são tropical, né, a zona temperada e a zona polar. No caso do hemisfério norte, nós tínhamos um trecho de zona tropical no hemisfério norte, nós tínhamos zona temperada norte e zona polar ártica. No caso do hemisfério sul, nós temos também um trecho de zona tropical, nós temos zona temperada sul e temos zona polar antártica, ok? Então, essas são as três zonas climáticas, é uma classificação para entender um pouquinho, inicialmente, a base sobre o clima no nosso planeta. Vamos lá. Olha só, clima e vegetação na América, continente que nós estamos estudando, 2, né? Olha só, as zonas climáticas ou melhor, os tipos de clima do continente americano são muito variados. Nós podemos citar o clima equatorial, que é essa partezinha rosa no mapa, o clima tropical, que é esse trecho que está em laranja, inclusive no território brasileiro. Nós temos o clima polar, que são as regiões de polo mesmo. Nós temos o clima mediterrâneo, que é essa área em verde. E também tem a questão da vegetação, no mapa ao lado. Vegetação, né, original do continente americano. Nós temos tundra, deserto, floresta temperada, floresta boreal, enfim, vamos conhecer alguns, certo? Domínios polares e frios. A partir da página 12, vocês podem acompanhar justamente essa classificação mais específica para o continente americano, dos domínios que predominam no continente americano, certo? Com relação ao domínio polar e frio, o nome já diz, né? São áreas com uma temperatura super negativa no decorrer do ano. Neve, geleiras e ausência de luminosidade são algumas características dessas regiões. Há uma escassez de formas de vida, animais, pouquíssimas espécies de animais, pouquíssimas espécies vegetais, não consegue se desenvolver árvores de grande porte, só baixo porte mesmo, né, vegetação rasteira. A floresta boreal, em algumas áreas, ela se apresenta, né, que são os tipos de coníferas, como os Estados Unidos, Canadá e Alasca. E há uma baixa densidade demográfica, que vocês já estudaram esse conteúdo, densidade demográfica, na questão da demografia, né, o estudo da população, em períodos anteriores aí da história escolar de vocês. Mas, quando eu digo que há uma baixa densidade demográfica, eu estou querendo dizer que há poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então, tem poucas pessoas habitando os domínios polares e frios, beleza? Vamos adiante. Domínios temperados e subtropicais. Bom, o clima temperado ele predomina na América do Norte, na porção sul da América do Sul. Há uma variedade de paisagens, com pradarias, matas sequiosas e araucárias. A araucária é essa arvorezinha de grande porte que vocês estão vendo em uma das imagens. No Brasil, nós temos bastante araucárias na região sul do Brasil. A agricultura, a pecuária e a silvicultura se destacam como economias ligadas ao campo, né, ao setor primário nessa região, mas também há a formação de centros urbanos e polos industriais, ok? Domínios tropicais. Esse vocês entendem bem. Por quê? O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não é isso? Olha, o domínio tropical, ele tem como características principais o fato de ser quente e úmido, com longos períodos de estiagem.
No sertão nordestino, por exemplo, a estiagem é tão forte em alguns períodos que chega a causar problemas maiores, né, do que já são os comuns para a população, principalmente a população mais pobre, que precisa de ajuda governamental em muitas situações para conseguir manter-se, né, alimentar a família, quem tem uma pequena produção, por exemplo, que é gado, ou tem uma agricultura, trabalha com agricultura, enfim. Então, os períodos de estiagem, eles trazem muitas consequências para a população, principalmente a população mais carente. Florestas e savanas se destacam nesse domínio. O desmatamento é um problema sério, a poluição e a expansão das fronteiras agrícolas, que é o que é fronteira agrícola? O que é expansão de fronteira agrícola, na verdade? Bom, existem áreas que são áreas de preservação ambiental. Se você, de alguma forma, legal ou não, expande a agricultura para essa área, ou a pecuária, por exemplo, você vai estar criando, fazendo com que haja um processo de expansão dessa fronteira agrícola, justamente para áreas de proteção ambiental. Então, é preciso considerar que existem animais que habitam nessas regiões, que existe uma fauna, uma flora, e que pode ser prejudicada através desse processo de expansão agrícola. Projetos de infraestrutura também, existem muitos projetos de infraestrutura nessas regiões. A savana, ela se destaca no México, na Venezuela e no Brasil. Desculpem o erro, Brasil com B minúsculo, erro de digitação. No Brasil, a gente não chama de savana, chamamos de cerrado e também de caatinga. Essa fotozinha aí é do Cerrado brasileiro, que é uma região que é muito explorada turisticamente também, que merece ser conhecida, e é uma região que também sofre muito com processos de queimadas, né, nos períodos mais secos do ano. Vocês sabem disso, aparece muito nos jornais, na internet, nas redes sociais, quando acontece essas situações de queimadas naturais, mas também de queimadas que são provocadas pelas pessoas, que são chamadas de queimadas criminosas. Domínio de aridez na América. Está aí no finalzinho da página 14. Acompanhe, por favor. Desertos e semidesertos se destacam nessa região. Norte do México e sudoeste dos Estados Unidos são as áreas do continente americano que predominam os domínios de aridez. Há formas de relevo forjadas pela erosão, então o processo erosivo faz com que o relevo seja diferenciado. Há vestígios arqueológicos, história da humanidade. A arqueologia é uma ciência muito importante para a gente conhecer um pouco sobre o nosso passado, sobre o passado do ser humano. Então, há muitos vestígios arqueológicos nessas regiões. Na América do Sul, se destaca o deserto da Patagônia e o deserto do Atacama. Belíssimos. Se tiverem oportunidade, assistam um documentário para vocês verem o quão é maravilhoso e esplêndida essa região. E muito visitada turisticamente também. Essa foto aí é do deserto do Atacama, na fronteira entre o Chile e o Peru. Beleza? Vamos adiante. Com relação ao clima e vegetação da África, que vocês podem acompanhar a partir da página 15, certo? Vocês têm dois mapas aí nessa página, o mapa das zonas climáticas e o mapa da vegetação. Nas zonas climáticas, nós temos na África o clima equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado e frio de montanha. E com relação à vegetação, nós temos a floresta equatorial e tropical, a floresta subtropical e temperada, as savanas, nós temos formações mistas, deserto, pradarias e vegetação mediterrânea, certo? Bom, o primeiro domínio é os domínios de tipo mediterrâneo, que está na página 16, certo? Esse domínio ele se dá no sudoeste da África do Sul. Ele tem um verão seco e um inverno chuvoso, tem a vegetação arbustiva e esparsa, que recebe o nome de maquis, certo? Esse tipo de vegetação que é em formato de arbusto, é bastante espaço, aí recebe o nome de maquis. E tem a cultura de oliveiras, que são as olivas, que a gente consome azeite de oliva, vem das oliveiras. E as parreiras, que são as uvas, certo? Essa foto aí é uma foto de uma região mediterrânea, do mar Mediterrâneo, né? É muito explorado turisticamente, inclusive no continente africano. Os domínios desérticos e semidesérticos, também na mesma página, certo? Eles estão entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, que são as maiores áreas desérticas do continente africano.
O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, está localizado no continente africano. Tem povos de tradição nômade e guerreira, historicamente, né? Essas sociedades que foram se construindo nesse território. Até hoje existem povos nômades, sim, apesar das alterações e da modernização na produção, por exemplo, mas ainda existem povos que têm característica nômade, né, que se desloca de um local para outro com frequência. Aí tem o deserto da Namíbia e o semideserto do Nalari, que fica na porção meridional do continente africano, ok? Bom, tem o domínio semiárido do Sauel, tá aí na página 17. O que é Sauel, né? Sauel significa fronteira em árabe e é uma faixa de clima semiárido e de vegetação, de característica de vegetação de estepe, né, que a gente chama de estepe, que fica na orla meridional do deserto do Saara. Esse mapa aí, essa parte que está em laranja, destacado, é o Sahel, tá? Então, aí é entre países como Níger, Chad, próximo, no território do Sudão, um pedacinho da Nigéria. Então, todo esse trecho aí é chamado de semiárido do Sahel, ok? E, por fim, né, o domínio, por fim, no clima e vegetação da África, tá? No domínio das savanas e florestas africanas, nós temos a savana que se desenvolve principalmente em áreas de planalto campestre e nos vales da África Oriental. A savana, ela recebe esse nome na África, mas as características da savana, algumas das características climáticas e de vegetação, nós encontramos no Brasil também, só que recebe o nome de cerrado, certo? O clima é tropical típico, com o verão chuvoso e o inverno bastante seco. A floresta é bastante densa, né? Mata fechada. É uma região equatorial que está ali na bacia do Rio Congo, né? Que é um dos rios mais importantes do mundo. E as florestas tropicais úmidas ficam no sudeste do continente, que é uma região muito famosa, né? Inclusive alguns filmes, produções cinematográficas que utilizam essa região para as filmagens, porque tem animais belíssimos, né? Uma fauna e uma flora diversificada e são muito exploradas turisticamente também. Na página 18, vocês podem acompanhar a questão dos recursos hídricos. Bom, a água, ela é um bem fundamental para a manutenção da vida. Sem água, a gente não sobrevive. Os astrobiólogos dizem que pode haver água em outros planetas. Então, há esse estudo. Mas ainda não é possível usar essa água, se é que ela existe. Na Terra, há uma distribuição de água extremamente desigual, certo? Há problemas com recursos hídricos na Califórnia, na Cidade do México, São Paulo, Salvador, Brasília, principalmente nos períodos de grande estiagem. 460 milhões de pessoas sofrem com falta de água no mundo, certo? 70% da água doce que nós utilizamos, ela vai para a agricultura e 22% para a indústria, segundo a FAO. O dinheiro para o tratamento da água, ele é bastante, certo? Há um investimento pesado para o tratamento da água. Então, não é barato, né, transformar aquela água doce que está poluída ali em água que seja possível utilizar para a população. Exemplos de recursos, né, hídricos são o Lago Chad, na fronteira entre a Nigéria e Níger, e Bacia Platina, na América do Sul. Então, são alguns recursos hídricos que se destacam no nosso continente, né, americano e também no continente africano, que é o que nós estamos estudando. Essa fotozinha aí vai falar um pouquinho sobre a distribuição da água no planeta. Olha só, preste atenção. 97,5% é água salgada. Então é um problema. 2,5% é que é água doce. Só que dessa água doce, que nós temos 2,5%, a distribuição dela também é um pouco complicada. Por quê? Nós temos água doce em geleiras e neves eternas, água doce, que é água subterrânea, água doce de rios e lagos, solo, pântanos e geadas. Então, não é água doce que está no rio, que está no lago, 100% disponível. Então, é preciso haver um certo controle dos nossos gastos com a água para que nós não tenhamos problemas hídricos no futuro, tanto o Brasil quanto o mundo,
que já existem muitos problemas hídricos, mas, né, é importante que a gente tenha essa consciência ambiental. Olha só, essa foi a nossa aula da semana. Vocês vão fazer o exercício da página 24 do seu módulo, vai fotografar e vai enviar pelo Positivo On, como vocês já sabem. Vai ter lá uma opção para vocês anexarem a atividade dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Revejam o vídeo, se necessário. Acompanhe a discussão, quantas vezes for preciso. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço a todos e tchau, tchau.